Então, esse ADPF 54 é muito importante que vocês venham a saber disso, porque daqui a algum tempo vai haver aqui em Porto Alegre uma manifestação contra o aborto. Mas é necessário que vocês tenham conhecimento disso aqui, que foi algo que aconteceu e que poucas pessoas têm o conhecimento total. A ADPF quer dizer arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? Havia, em relação ao anencéfalo, aquele ser que, quando feto, era considerado sem cérebro, havia necessidade de haver um procedimento perante o juiz. Então, perante a justiça, se entrava com um pedido perante o juiz, dizendo que aquela gravidez não poderia chegar ao fim, tendo em vista que era um anencéfalo. Tá? Era um ser anencéfalo. Nós sabemos que existem certos seres que foram de mesmo anencéfalos, nasceram e viveram durante algum tempo. A desculpa que havia era a seguinte, que ele teria pouco tempo de vida. E por ter pouco tempo de vida, não haveria possibilidade de esta mãe levar toda a gravidez para, ao término, ter uma criança sem cérebro e que logo morreria. Então é necessário ver bem direitinho o que é isso. E além de os juízes considerarem que realmente era possível, então era feito um pedido de alvará para que o juiz considerasse isto e que ordenasse que a pessoa, que o médico e os enfermeiros praticassem este aborto. Então, aqui em Porto Alegre havia uma vara para onde era sempre destinada este pedido. Tá? E o juiz, examinando aquele pedido, ele ordenava ou não. Mas aí os médicos teriam que fazer aquele procedimento. E essa ADPF 57, então a arguição de descumprimento de preceito fundamental, era desses cuidadores, tanto médicos como enfermeiros, que perguntavam, mas nós estamos cometendo algum delito? Nós estamos cumprindo a ordem do juiz. Mas será que nisso nós não estamos matando alguém? Porque realmente era um aborto que estava sendo feito, era contra a vida. E nós sabemos que o bem maior que a nossa Constituição preserva é a vida. Então, nós estamos descumprindo este preceito fundamental? Era essa a pergunta. Então, começou em 2004. Tá? E foi julgado só em 2012. Pode passar. De acordo com a Constituição Federal, nossa República tem 3 poderes independentes. O Legislativo, que faz a lei. O Executivo, que executa a lei. E o Judiciário, que julga se o ato está de acordo com a lei e interpreta a lei. Tudo certo? Tudo certo? Pode passar. Nossa lei penal, feita pelos legisladores, criminaliza o aborto, com aquelas exceções que nós já vimos, no caso de estupro e de risco de morte da mãe. Não cita a interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Claro, 1940, no nosso Código Penal, então, naquela época nem se falava sobre isso. O Espiritismo, como nós já vimos, aceita o aborto somente nos casos de gravidez ectópica e eclâmpsia. Pode ler. Em 17 de junho de 2004, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde pediu ao Supremo a permissão para, em caso de anencefalia, ser interrompida a gravidez, propondo
os operadores de saúde, médicos, enfermeiros, eram procurados para interromper a gravidez de fetos anicéfalos e, para tanto, necessitavam de ordem judicial. Certo. E isso, sabe, você não imagina o quanto isso causou de problemas, porque os próprios advogados que tinham que pedir este alvará já se sentiam, às vezes, tolhidos. Eu sei do caso de uma ex-colega minha que ela realmente já tinha se aposentado, mas realmente reingressou na ordem para tirar a possibilidade, porque uma filha dela, que não morava em Porto Alegre, teve esse problema com uma gravidez. A minha sobrinha teve um, né? Só que ela optou por... o médico, eles queriam fazer o aborto, né? Mas aí ela optou por deixar chegar o fim da gravidez, né? Aí ela teve o nenê, só que o nenê ficou 5, 10 minutinhos só com vida e Desencarnou. Mas esquecido no novo é muito importante. E Patrocínio, aquele caso que tem de uma mãe que apareceu, acho que faz uns 4 anos mais ou menos, aquela criança que ficou 5 meses, sobreviveu, que apareceu até... Nós vamos ver tudo isso. Desculpa, eu estava me adiantando, né? Não. Então, essa minha colega, ela ficou tão desesperada que ela teve que fazer um pedido, conseguiu, e a criança foi retirada, né? O feto foi retirado. Ela voltou para Porto Alegre, ela foi fazer esse procedimento, foi fazer esse pedido em São Paulo. Quando ela voltou para Porto Alegre, ela entrou em Rodopio, fez um câncer e morreu. Então, ela mesmo se considerou como alguém que havia propiciado a morte do neto. Então, que problema nós estamos criando? Né? Então, vamos passar. Em 2004, o relator chegou a liberar o aborto de anicéfalos em decisão liminar provisória. Meses depois foi derrubada pelo plenário. O pedido se arrastou no Supremo. Em 2008, audiências públicas reuniram cientistas, médicos, religiosos e entidades da sociedade civil para discutir o tema controverso. Essas discussões também tiveram a participação de Marlene Nobre. Vocês conhecem Marlene Nobre, né? É uma médica espírita, presidente da Associação Médica Brasileira, médica espírita brasileira, uma mulher extraordinária, uma pessoa fora de série. Então, ela, em 2008, ela também participou dessas reuniões e discutiu o tema durante muito tempo. Em 2004, o Dr. Marco Aurélio, do Supremo, é que deu essa decisão liminar, quer dizer, antes de examinar, ele já decidiu que foi provisoriamente válida, meses depois essa decisão foi derrubada pelo plenário. Pode passar. Somente em 2012 prosseguiu o julgamento. Antes disso, quando detectado o caso de anencefalia, a mãe procurava um advogado, aqui em Porto Alegre, que entrava judicialmente em uma vara de família da Tristeza e com um atestado médico que confirmasse o diagnóstico. Pediu um alvará, ordem, para proceder à interrupção da gravidez. Então, todos esses pedidos eram levados para uma vara só em Porto Alegre, que se especializou nesses exames de pedidos, certo? Então, tinha que comprovar que o feto era anencéfalo, tinha que comprovar uma série de dados, certo? Para poder conseguir este alvará, que é essa ordem do juiz. Após 2 dias de debate, o Supremo Tribunal Federal decidiu, dia 12 de abril de 2012, que grávidas de fetos sem cerne poderão optar por interromper a gestação com assistência médica sem a necessidade de autorização judicial. Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia não é crime
Votaram contra a liberação os ministros Lewandowski e Peluso. Certo. Então, esta discussão foi muito grande, muito acirrada, e só 2 ministros foram a favor da vida, o Lewandowski e o Peluso. Os outros todos consideraram que a pessoa que tinha um feto anencefalo tinha toda a possibilidade de fazer o aborto, porque iria sofrer muito mais. Para a maioria do plenário do Supremo, obrigar a mulher a manter a gravidez diante do diagnóstico de anencefalia implica em risco à saúde física e psicológica. Aliado aos sofrimentos da gestante, o principal argumento para permitir a interrupção da gestação nesses casos foi a impossibilidade de sobrevida do feto fora do útero. A anencefalia é incompatível com a vida, afirmou o relator da ação, o ministro Marco Aurélio Mello. Certo? Então, ele considerava que é incompatível com a vida. Pode nascer, mas morre logo. Então, por isso, mais rápido é dar um jeito. Olhando sempre a parte corporal, nunca parte espiritual. Exatamente. Justamente lá disso. Exatamente. Impedir a interrupção da gravidez sob ameaça penal equivale à tortura. Foi o que o disse. Discute ministro do Supremo. O voto do ministro Marco Aurélio foi acompanhado pelos ministros Aires Brito, Luiz Fux, Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carlos Lúcio e Celso Timé. Todos eles acompanharam. O ministro Lewandowski levantou a usurpação de poderes, pois somente o legislativo pode legislar, e ainda enfatizou que se estava abrindo precedente ao aborto. O ministro Peluso comparou o aborto de fetos sem cérebro ao racismo e também falou em extermínio de anencéfalos. Permitir o aborto de anencéfalo é dar autorização judicial para se cometer um crime. Certo. Então, isso foi o que foi os 2 votos a favor da vida tiveram este viés. O ministro Lewandowski, como nós vimos, só o legislativo pode fazer lei. E ele disse que o judiciário estava usurpando a prerrogativa do legislativo. E o ministro Peluso disse que isso era um crime, era um racismo. E falou no extermínio de anencéfalos. Foram bastante fortes. Olha. Ao final do julgamento, uma manifestante se exaltou e os ministros deixaram o plenário enquanto ela gritava palavras de ordem. Eu tenho vergonha. Hoje, para mim, foi rasgada a carta magna. Se ela não protege os indefesos, que dirá a nós? Disse Maria Angélica de Oliveira Farias, advogada e participante de uma associação de espíritas. Quer dizer, realmente é isso mesmo, não? Pode continuar. 14 de maio de 2012, o Conselho Federal de Medicina aprovou a resolução do Conselho Federal de Medicina, em 1989-2012, que dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para antecipação terapêutica do parto e dá outras providências. Nesta resolução do Conselho, diz que o diagnóstico deve ser feito pelo exame ultrassonográfico realizado a partir da 12ª semana de gestação, contendo 2 fotos e assinada por 2 médicos. Antes era só um médico que assinava e as radiografias eram muito tênues. Concluído o diagnóstico de anencefalia, o médico deve prestar à gestante todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, garantindo a ela o direito de decidir livremente sobre a conduta a ser adotada, sem impor sua autoridade para induzi-la a tomar qualquer decisão ou para limitá-la naquilo que decidir. Ele pode manter a gravidez ou interrompê-la. Ela pode pode. manter a gravidez ou interrompê-la. Certo. Será lavrada a ata de antecipação terapêutica do parto, na qual deve constar o consentimento da gestante e ou, se for o caso,
de seu representante legal. Esta ata, as fotografias e o laudo do exame integrarão o prontuário da paciente. Quer dizer que não necessita mais, atualmente, ir a um juiz e pedir a ordem. Só 2 médicos precisam fazer isso e depois de fazer isso tem que ser lançada uma ata para ficar no hospital, porque o hospital é responsável também pelo assunto. Certo? Realizada a antecipação terapêutica do parto, o médico deve informar a paciente os riscos de recorrência da anencefalia e referenciá-la para programas de planejamento familiar. Recorrência, o que é? Se aconteceu uma vez, pode acontecer 2 ou 3. Então, existe essa possibilidade, certo? Então, esta mãe precisa ser enviada para programa de planejamento familiar. Mas existe mais coisa. Voltando à parte espiritual, se a gente pensar bem, era um momento em que a mãe tinha de proceder a uma situação que ela pode ter provocado uma encarnação. E que se ela permitisse ficar até o final, ela estaria dando o amor, que é a coisa mais importante para aquele ser que estava não preparado para essa encarnação, porque veio sem cérebro, e essa recorrência é o risco de que eu não fiz bem o meu trabalho, vou ser obrigada a fazer de novo. Eu não fiz bem aquela encarnação, vou ter que reencarnar de novo. Então, assim, ó, a recorrência, olhando para o lado espiritual, eu vejo assim. Não sei se os colegas... Mas existe também o lado corporal, espera um pouquinho que a gente vai ver. Então, essa recorrência, olhem só. Pode. Olhem só o que é a anencefalia. Por isso é que é importante a gente ver. Aqui é o normal. A pessoa com o cérebro, com a calota craniana, quer dizer, o que envolve o osso, que envolve o cérebro, e com o tronco cerebral. Isso é o normal. A merocrania é quando o cérebro está desorganizado. Não existe a calota craniana, mas existe o cérebro desorganizado, não todo o cérebro, mas o cérebro desorganizado, e o tronco cerebral já existe. O tronco cerebral é aquela estrutura mais próxima à medula espinhal, que garante as funções vitais como a respiração, os batimentos cardíacos. E no anencéfalo não existe aquela parte do cérebro desorganizado, mas existe o tronco cerebral, que dá a possibilidade de respirar e os batimentos cardíacos. Agora, quando é que nós vamos poder, através de uma radiografia, situar essa diferenciação aqui? É muito difícil, não é verdade? Então, principalmente os técnicos que trabalham com radiografia, eles se dão conta que muitas vezes não dá para colocar realmente, ainda mais com um ser vivo em movimento, se existe ou não essa parte. Então, esse diagnóstico às vezes é falho, gente. Às vezes se diz que é isso e pode ser isso. Ou se diz que é isso e pode ser isso. Então, como é que nós vamos agora afirmar que este feto é anencéfalo? Aquele caso, né? Até agora. É aquilo. Entendeu? Quer dizer, sendo assim, nós precisamos ter muita cautela com isso, porque isso pode acontecer. Ó. E não pode, a medicina realmente não pode
conheço um técnico de radiografia que vai examinar em certas clínicas radiográficas, e uma vez ele colocou duas moedas iguais em dois aparelhos de radiografia. Num saiu do tamanho certo, no outro saiu um pontinho. O equipamento também influencia. Ah, pois é. Entendido? Tá? Então, nós não podemos de forma alguma dizer que aquele feto é enviado em relação à vida. Certo? Pode passar. Na anencefalia, há a ausência da maior parte do cérebro e da calota craniana, parte superior e arredondada do crânio. Na merocrania, uma condição extremamente rara, há um defeito menos acentuado da caixa craniana, e o vestígio do cérebro é coberto por uma membrana. Por uma membrana, não é a calota, é uma membrana só. Ambas as anomalias são fatais, mas, no segundo caso, a sobrevida costuma ser maior. O tronco cerebral, quando bem formado, garante ao feto funções vitais como respiração e batimentos cardíacos. Certo? Então vejam, a diferenciação é pequena, mas existente. Não é? Então por isso é que nós precisamos ter muito cuidado, e os médicos mais cuidado ainda. Não é? Por isso que aquela mãe, ela dizia, mas ela respira, ela mexe, ela está viva. E eles diziam que não, e depois dizia. E vai ver que ela tinha era merocrania. Pois eu não sei se é o mesmo caso que aparece no DVD das Mães de Chico, As Flores de Marcela. Eu acho que sim. É o mesmo? É uma menina. Isso. Tá? Ela Viveu até um ano então. os olhinhos, ela mexia, respirava. Isso mesmo. Tá? Então, quando acontece isso, talvez tenha sido a reencarnação de alguém que tentou o suicídio, ou que suicidou, e que faltava um ano e pouco para viver. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, tirar essa oportunidade do estudo, de reviver de alguma maneira. No dia 11 de agosto de 2012, a Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul realizou um encontro na FES, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em que se discutiu sobre a ADPF 54. Lá estiveram presentes o procurador, Dr. Marcos Vinícius Severo da Silva, juiz de direito, advogados e uma jovem. Marcos Vinícius nos mostrou uma mensagem de Joana de Anjos, que foi psicografada no dia do início do julgamento, 11 de abril de 2002. A Convenção Americana de Direitos Humanos completa 40 anos. O tratado, também chamado de Pacto San José da Costa Rica, foi assinado em 22 de novembro de 1969, na cidade de São José, na Costa Rica, e ratificado pelo Brasil em setembro de 1992. Marcos Vinícius nos falou que está sendo estudado recorrer-se a este órgão internacional. Então, nesse dia que houve essa reunião lá na GERS, lá da Federação, em que se discutiu a anencefalo, nós vimos uma coisa muito interessante, porque isso quer dizer, o Brasil pertence a essa convenção e ratificou isso que se considerou chamar o Pacto de São José da Costa Rica, que é a respeito dos direitos humanos, dos direitos de vida. E o Brasil tendo ratificado, é como se houvesse um tribunal a mais que nós recorrêssemos caso o último julgamento daqui do Brasil não fosse de acordo com a vida. Então, está se pensando em recorrer a esse tribunal. Mas ali naquele dia que houve esta reunião, estava presente também uma jovenzinha, estava um juiz de direito, estava
procuradores, estavam advogados, mas estava uma jovenzinha lá, filha de uma advogada. E foi muito interessante, porque ela, pertencendo a um colégio, né, um colégio particular, católico, que eu fiquei sabendo depois, ela foi a única que, na época que estava se discutindo isso, resolveram também falar sobre o aborto lá no colégio este. E agora esse colégio é misto. E fizeram depois uma porção de perguntas para ver quem era a favor ou não do aborto. Todos acabaram sendo, só ela e um jovenzinho que estavam a favor do feto, a favor da vida, eram só ela e o jovenzinho. Depois o jovenzinho resolveu achar que não sei o que, se passou para o outro lado. E ela foi a única que foi a favor da vida. E aí nós perguntamos para ela, mas escuta, por que tu foste a favor da vida? Qual foi o argumento que utilizaste? E ela disse, o argumento que eu utilizei foi o seguinte, que essa menina de uns 14, 15 anos, que aquele feto era também parte da minha vida. Se fosse meu, era parte da minha vida. Por isso eu não podia matar. Mesmo que fosse ameaçado. Aquilo deixou todo mundo engolindo meio assim, sabe? Uma menina de 14 anos nos dava um baile assim, foi extraordinário, sabe? Então, com isso nós vemos o quanto essa juventude é maravilhosa. Né? Quanto essa juventude pode nos ensinar a viver também e a pensar melhor. Pode passar. Mas aí que está, nós dissemos que não é só tem que ver também sobre o aspecto físico. A importância do ácido fólico. Vocês sabiam que é recorrente no caso da mãe não ter ácido fólico no organismo antes da gravidez? O que a gente consegue com ácido fólico? Que haja a calota do cérebro completo. E onde é que se encontra o ácido fólico? Na alface. Então, atualmente, agora a gente já sabe que pode planejar a data do nascimento dos filhos, pode planejar quando engravidar. Então, está sendo feito isso. Sendo recorrente, havendo ou não, há sempre, antes de engravidar, há sempre um tratamento a ser feito de 2 a 3 meses com ácido fólico. Os médicos têm feito isso, para que haja prevenção de qualquer problema posterior. Isso realmente é muito importante. Não é recorrente só sob o aspecto espiritual, é também sob o aspecto físico. Então é necessário que haja esse comprometimento da mãe de se melhorar nesse aspecto. Certo? Então nós vemos que, terminando o nosso curso, com a campanha da valorização da vida, da fé, da federação, essas palavras maravilhosas. Mamãe, eu escuto teu coração bater. Durmo e acordo embalado nessa canção de vida. Eu já existo. Deixa-me viver. Então, é essa mensagem fundamental, mensagem de vida, mensagem que cada um de nós pode se ajudar e ajudar os outros nesse aspecto. Certo? Posso falar? Pode, sim. Pode. Nós falamos também